Olá, boa noite, graça e paz a todos. Aqui quem fala é o pastor Rogério. Estamos aqui mais um dia, mais um dia abençoado desse podcast, né? Sou feliz. E hoje nós estamos com um convidado especial, tá bom? Nesse quarto episódio, estamos aqui com um amigo, um irmão, um rapaz que eu tenho um grande apreço, né? É um filho para mim, tenho ele como um grande filho, ficou um bom tempo aqui com a gente, aqui na Geração de Adoradores. Hoje já não faz mais parte, mas continua no coração, né? Então, é um grande homem de Deus. E o homem é tudo, o homem tem os 9 dons, né? O homem canta, o homem prega e é uma bênção de Deus, tá bom? Você que já quiser futuramente levar no seu ministério, depois ele, no final aí, ele vai deixar o contato para vocês entrarem em contato com ele, tá bom? Estamos aqui em mais esse episódio, quarto episódio do podcast Sou Feliz. E aqui ele vai estar contando um pedaço do seu testemunho, vai estar falando das suas experiências com Deus, vai estar comentando ali aquilo que ele tem experimentado, as bênçãos, as promessas de Deus sobre a vida dele. E é uma honra muito grande recebê-lo, né? Então, eu quero apresentar desde já a pessoa que está conosco aqui, o cooperador Jonathan. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui hoje nesse podcast, sou feliz. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Rogério, um pai na fé que eu tenho, família, todo mundo. A vida do Érica que está gravando, a vida de cada um. Obrigado de coração. E para mim é uma imensa satisfação, alegria estar participando. E como o pastor Rogério aqui falou para nós, né? Fico muito grato porque tive bastante experiências incríveis nesse lugar. E hoje, como eu sempre digo, já disse na sua frente, já disse, a maioria dos projetos que Deus fez na minha vida foi passado por esse lugar primeiro, foi vindo do altar direto e foi à base de ensinamentos, erros, acertos, mas sempre sendo fiel a Deus. Mesmo às vezes nós sendo falho, querendo desistir, até mesmo desistindo do projeto, Deus nunca desiste de nós. Porque quando Deus pega um projeto a qual todo mundo despreza, para ele é algo de valor. E mesmo que nós achem que nós não somos capazes, ele agarra e fala, você é capaz sim, você consegue. Então, um pouco do meu testemunho, um jovem que já foi rebelde, muito rebelde. Não vou falar que não erro mais, porque todos nós somos falhos. Somos seres humanos, sempre estamos errando. Mas um jovem que recebeu uma promessa novo, que com 14 anos de idade, mas pela rebeldia, pelos prazeres que o mundo oferece, mas não porque o mundo me obrigou, falou, vem, que aqui você vai ser feliz. Não, mas eu que decidi conhecer. E mesmo vindo de um berço evangélico, eu decidi essa escolha. Falei, eu vou ter que passar por lá para me saber como é. E todo mundo fala assim, não, é ruim, não pode passar. Então eu falei, eu tenho que conhecer. Porque como eu vou criar um testemunho, uma experiência, sendo que eu nunca passei por isso? Porque como eu vou criar um testemunho, sendo que eu só estou dentro da casa? Então eu falei, eu tenho que passar para viver esse projeto, esse testemunho, esse algo que Deus tem comigo. E passando-se um tempo, desviando, saindo do caminho, aprontando muito, dando trabalho aí para o pastor Rogério, a pastora Eva, dando muito trabalho, só que eles nunca desistiram. Glória a Deus. E nós era aí fruto de orações, né? Era eu e o Gustavo, sempre para cima e para baixo. Minha mãe ficava doida ligando, pastor Rogério, conversa com o Jonathan, fala com o Jonathan tá dando muito trabalho, o Jonathan tá fazendo o que não é para fazer. Chegava na igreja, pastor Rogério, o que está acontecendo? Sua mãe me ligou, o que vocês estão fazendo? E isso é muito gratificante, porque lá nós não entendia.
Mas nós falamos, não, o pessoal também só fica na cabeça, só fica no pé, parece que nós não pode aproveitar a vida, será que nós não pode viver? Só que hoje eu entendo e compreendo que tudo isso fazia parte de um propósito. É tudo uma fase, né? Tudo uma Sim, fase. Você que talvez que vai nos ouvir, né? Talvez se afastou por algum motivo, talvez o mundo ele quis te abraçar de alguma forma, porque muitas vezes nós colocamos a culpa até no diabo, mas sim, e sabemos que a maior luta é contra a nossa carne, né? E muitas vezes nós queremos culpar o diabo e a carne ela quer falar mais alto, a vontade, o desejo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem planeja vários caminhos, mas a direção certa ela vem do Senhor. E eu sim. fico feliz aqui por esse pedacinho de testemunho, ele vai continuar, por esse pedacinho de testemunho que ele entendeu que não deveria mais viver a vontade da carne, que a carne ela vai pedir para pecar mesmo, a carne vai pedir para bagunçar, vai pedir para balada, vai pedir para ir pro rolê, vai pedir para namorar com um aqui, outro ali, mas quando você vive no Espírito, você entende isso e você abraça o seu chamado. Então você que talvez está desanimado, de férias, né? Receba esse conselho do Espírito hoje sobre a tua vida e ouça esse testemunho com calma e assim como esse jovem ele fez, ele decidiu entregar a sua vida para Jesus e viver uma nova história. Faça isso também, faça isso. Fique à vontade. Aleluia. E isso é muito bom porque Deus ele fez uma promessa para mim. E essa promessa não foi só para mim, foi também para o Gustavo, né? Só que Deus ele nunca, só porque ele fez uma promessa para mim, não quer dizer que no mesmo dia a promessa vai chegar pro outro. Não é porque a promessa do irmão chegou primeiro que a minha também devia chegar. Sim. E no tempo certo ele jogou com aquele anzol e falou: chega, né? Chega de coisas do mundo, é tempo de voltar, é tempo de se dedicar ao altar. E eu creio, como eu sempre acredito, que Deus ele faz, e sim, se ele tem uma promessa no tempo certo, eu sei que vai estar eu, Gustavo, adorando o Senhor Jesus, louvando Glória a junto Deus. Em nome de e Jesus. glorificando ao nome do Senhor. Mas é no tempo de Deus. Mas Tempo no de nosso Deus. tempo nós não podemos adiar o relógio dessa vez, né? Que quando é no celular nós podemos colocar a hora que nós quiser. Só que Deus não, ele tem o tempo dele certo. Verdade. E isso nós não podemos adiar nem adiantar. Falando, ó, a promessa vai acontecer agora porque eu adiei o relógio. Não. Porque imagine se Deus ele me dá uma promessa quando eu não estou preparado, o que aconteceria comigo. Porque eu lembro que eu já fiquei aí tempo sem atender agendas, não tinha ministérios não me chamavam para louvar, e eu ficava chateado, porque eu falava, Deus, eu gosto de sair, eu gosto de louvar, eu gosto de cantar, e o Senhor me fez uma promessa. Então, quando Deus ele faz uma promessa, nós queremos viver a Com promessa. certeza. E eu lembro de uma vez que o pastor Rogério olhou para mim e falou assim, não queira adiar o tempo de Deus. Ele falou, no tempo certo vai fazer, assim como ele fez por mim. E foi uma época que o pastor Rogério estava pregando em vários lugares, me levava, botava para louvar, falava, vem aqui, adianta, canta o louvor, falava para mim, prepara um louvor. Mas nem por isso eu conseguia aquelas agendas que eu queria. Tipo, louvava naquele momento, só que por quê? Porque Deus falava assim, você está louvando, mas ainda não está pronto. Meu Deus. Entendeu? Você louva, mas agora não é seu tempo ainda. Você pode louvar agora, no momento certo, você pode louvar num evento gigante que for. Só que se você não estiver pronto, não vai florescer. É que você pode querer deixar o ego subir, né? Sim, Como infelizmente é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes deixa o ego, às vezes deixa a soberba, às vezes o nariz quer apontar muito, achar que ele é o cara, que ela é a mina. Mal a gente sabe que nunca foi sobre nós, né? verdade. Nunca é por causa do nome do Rogério, por causa do nome Jonathan, por causa do nome do Eric. Sempre foi sobre Jesus. Então, é como você falou, Deus às vezes ele dá uma travada para depois ele liberar para dizer assim, e aí, tá pronto? Não pode deixar, porque a Bíblia diz que os soberbos, o próprio Deus abate, não é o homem que abate, o próprio Deus abate os soberbos e exalta os humildes, né? Então, que bom é que você reconheceu isso, entendeu, que, ó, pai, eu tá bom na hora certa, vai concretizar, vai acontecer, e hoje está vivendo aquilo que o Senhor prometeu para você, né? Sim. Hoje está vivendo as promessas de Deus sobre a tua vida. Sim, hoje eu sou testemunha da totalidade da promessa. Glória a Deus. Porque é tipo assim, hoje, infelizmente, é até difícil dizer, mas infelizmente, hoje muita gente de altares, pessoas que já tiveram palavras, pessoas que já tiveram unção, ou até tem e está guardado. Sim.
Porque gente que vê, tipo, o pastor Rogério prega hoje, mas se fosse eu pregando ali, eu fazia melhor. Meu Deus. Gente que canta hoje, mas fala, se fosse eu louvando, fazia melhor. O fogo descia. Porque o ego subiu para a cabeça, porque antes Deus usava de uma forma sobrenatural, o que acontecia, aí hoje as pessoas se eu fazer, eu faço melhor. Que isso. Mas ninguém ora mais por ninguém dizendo, Deus, ele consegue, ela consegue. Não, eu vou te apoiar, vou pegar na sua mão, vamos fazer esse projeto florescer. Por quê? A semente, ela é plantada, é regada. Mas só depois de regada que ela começa a criar estrutura, que é a raiz. Se você não regar, a semente vai morrer. Sim. Só que tem muita gente deixando a semente morrer e deixar o ego subir em cima da semente, falando, eu vou fazer. Porque quando Jesus ele passa perto da figueira, a figueira é linda por fora, maravilhosa. Mas só que só Jesus sabe como ela está por dentro. Eita. Jesus passa por aí e fala, não tem fruto. Então não serve para o ministério. Não serve para a obra. Interessante. Entendeu? Interessante que você falou algo que é muito bom, essa questão da figueira. Porque toda figueira, para dar fruto, primeiro ela tem que sair a folha. E quando sai a folha, está dizendo assim, está vindo fruto. Mas aquela figueira, ela só tinha folha. Não tinha fruto. E a Bíblia diz que a árvore, nós conhecemos a árvore por causa do fruto. Sim. Eita, então você que talvez está achando que você é o cara, que você é a mina, cuidado. Olhe os frutos. Vê se está dando resultado. Porque como a gente falamos, nunca foi sobre você. É sobre almas, é sobre vidas, é sobre famílias e eita glória. Vai que eu não prego aqui, aleluia. Nós conhecemos a Bíblia, eu sei que você gosta, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E perder a sua alma. Que adianta eu, com o meu louvor de letras lindas, conquistar países, lugares, pessoas, igrejas, e perder minha própria alma para mim mesmo? Entendeu? Porque hoje as pessoas falam, é importante estudar, eu sei a importância disso, nós que pregamos para as pessoas, é importância muito grande. Só que hoje, pastor Rogério, hoje eu falo para muita gente, infelizmente, algumas pessoas têm perdido a essência. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Quando nós estava sujo, alguém veio, pregou para nós e nos ajudou. É verdade. Jesus veio e nos resgatou. Eita, só glória. que hoje, só porque estamos arrumados, estamos lavados, passamos por alguém que está na mesma situação e não queremos ajudar. Sim. Só que antigamente estávamos pior. E nós queríamos ajuda e Jesus veio e nos resgatou. Eita, glória. E porque hoje alguém que está na mesma situação nós não podemos ajudar dizendo, hoje eu sou importante, então vou colocar meu terno bonito que eu tenho, minha roupa bonita e vou passar direto, porque isso não é cabível mais a mim. Isso não me convém mais. Entende? Pedro, quando ele desce lá em Atos 3, tem um homem na porta. Pedro, ele sabia a situação dele. Sim. Ele falou, opa, eu estava pior, lá dependendo de peixe. Quando não teve peixe, eu pensei em desistir de tudo. Por que eu não posso pregar para ele agora, convidar ele para um culto? Glória. Igual, a base do evangelismo ela é muito importante. Porque hoje fazemos congressos, festividades, cultos. Só que estamos fazendo mais para nós. Porque a importância é a alma. Sim. Só que, será que estamos buscando para a alma vir? Será que nós estamos abraçando o verdadeiro valor de Jesus? Que é resgatar o que se havia perdido? Ou nós estamos vivendo o tempo de Nazaré, onde Jesus se aceita, mas não por não ter beleza, por não ter a melhor teologia, o melhor louvor, mas é rejeitado. Meu Deus. Entende? Só que nós temos que ser que nem Jesus. Vocês não me aceitam aqui, porque eu prego a verdade? Tudo bem. Eu vou para quem aceita. Não me saudou com a paz? Sacode a poeira, vai pro próximo, né? Sim, sim. Porque tem gente hoje assim, eu vou viver o tempo de Nazaré. Se não me colocar no altar, eu não volto mais. Meu Deus. Se não me der oportunidade, eu não volto mais. Pega ele, Jesus. Se eu não estiver no banner, eu não volto mais. Entende? Infelizmente. É algo que hoje que está acontecendo muito. Porque a fama tem tomado a mente de muitas pessoas. E você falou algo interessante sobre a fama, né? Você que está pregando aí, está louvando, pregando, louvando, adorando. E é maravilhoso que Jesus ele vai começar o seu ministério. E é lindo, porque Jesus começa o seu ministério e de repente
começa a ser ovacionado, né? Todo mundo ouviu falar de Jesus e todo mundo quer saber onde Jesus está. E a Bíblia diz que ele ia lá e diz, vai lá e fala com o sacerdote, vai lá e fala com fulano de tal. Mas chega um determinado momento do ministério de Jesus que ele cura alguém e ele diz, vai para tua casa, não fala para ninguém, não precisa falar que foi eu. Hoje não. Se acontecer um milagre, já tem que postar. Sim. Né? Se não postar esse milagre, a igreja não vai encher porque o povo está atrás do milagre. Né? O povo está atrás eu quero um milagre, é urgente. Claro que o milagre é bom. Eu quero um milagre. Eu estou aqui para... Eu quero um milagre. Somos necessitados. Né? A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Tem 3 aqui. E eu creio no milagre. Sim, cremos. Porém, eu vejo que pessoas recebem o milagre hoje e perdem a salvação amanhã. Então, qual é o mais importante? O milagre ou a salvação? A salvação, né? A salvação. Sim. E isso, infelizmente, é o que acontece. Infelizmente, porque hoje é assim. Hoje eu sou um famoso. Hoje, se eu prego em muitas igrejas, eu já sou um pregador famoso. Se eu louvo muitas igrejas, eu já sou um levita, só porque eu canto. Só que se nós buscar a verdadeira essência, será que você tem voltado a limpar, arrumar a sua casa, como os levitas arrumavam? Será que você chega no culto e ora ou você depende do pastor para começar a oração? Porque hoje é assim, eu só vou me ajoelhar para orar quando o pastor começar a orar, porque é o pastor que tem que começar o culto, né? Eu não. Você agora, mudando um pouquinho de assunto, Jonathan, você que é pregador, cantor, né? Profeta de Deus. Aleluia. Porque a moda agora, eu sou pastor de igreja, né? E a gente sabe que agora a moda dos pregadores é chegar depois da oração, se o culto começa às 7h30, eles querem chegar às 8, quase 9 horas, quase na hora de pregar. Sim. E aí, o que você acha desse assunto? Você está aderindo a isso ou não? Não. Fala aí. Pastor, eu aprendi, né, com vocês que nós não podemos perder a essência do culto. Sim. O mais importante é você chegar e antes disso você já tem que vir prestando o culto. Glória a Deus. Porque depende de onde você vem. Se você começa o culto dentro de casa, você só chega e continua. Só que hoje tem muita gente começando igual eu estava falando para o senhor, começando o culto dentro da igreja. Tipo, se o pastor Rogério não chegar e iniciar a oração, eu não começo a orar. Meu pai. Porque parece que é a oração do pastor Rogério que vai fazer a minha subir. Entende? É isso que eu falo. É complicado. Quem né? começa o culto, cada um começa seu culto, depende do jeito que você sair de casa. Se você sair nervoso, seu culto já mudou muita coisa lá no seu culto dentro do seu lar, né? Sim. Porque se você carregar aquele peso, trazer para a igreja, é diferente. Depende. Se você vir triste e não conseguir, Jesus ele pode aliviar a sua tristeza, pode mudar. Só que se nós entregarmos o melhor já de casa falando assim, hoje eu vou para o culto porque eu necessito adorar o Senhor, fazer diferença, o culto é diferente. Só que hoje tem gente assim, hoje eu vou para o culto, mas se passar do horário, eu já vou reclamar, eu não volto. E quando estava na balada? Quando estava no rolê? Não tinha hora, não tinha momento, o dia virava, a noite virava e estava lá no xing-ling-ling-ling-ling. Sim, E hoje... É isso que entristece muita gente, que é gente que tem testemunhos lindos, só que vive de fama. Entendeu? É forte. Tipo, eu tenho um testemunho maravilhoso, então meu testemunho vai salvar muita gente, mas porque eu sou o tal, eu já fui o tal, eu continuo sendo o tal. E quem Jesus é para essa pessoa? Igual, hoje tem muita gente já aceitando Jesus pelo nosso testemunho, porque nós somos, não pelo que ele é. Meu Deus. Tipo, eu vou aceitar esse Jesus, porque se Jesus ele abençoou... Quer ser famoso também. Se Jesus abençoou ele pode me abençoar. Entende? E não pelo céu. Isso. Hoje ninguém mais quer ir pelo céu. Tá indo pelas coisas da terra. Mas pode ver que quando pregamos a verdade, falamos do verdadeiro arrependimento, de quando Jesus vai voltar, o que vai acontecer, tem muita gente rejeitando, falando, essa mensagem não é o que eu queria, porque não é uma mensagem que oferece os meus pais mérito. Já falaram lá atrás, né? Isso. Os meus avós já falaram sobre a volta de Jesus, blá, blá. É bem assim mesmo. Jesus pode ser que ele não volte para todo mundo de uma vez aqui. Por exemplo, hoje ele pode voltar para mim. Eu posso sair daqui, descer as escadas e ele voltar para mim. Sim, verdade. Para onde eu vou? Isso. O que eu estou fazendo aqui? Isso. Quem eu estou adorando? E para onde eu vou? É muito forte isso aqui. Ô, Jonathan, você que é pregador, eu vi que você já está... Homem da Bíblia, gosta de Bíblia. Né? Eu queria fazer uma palhinha para nós, um louvor abençoado aí. Louvor?
Tem algum louvor engatilhado aí, aquele que você gosta, que você fala assim, meu Deus, eu tô feliz, eu tô triste, eu gosto desse louvor. Sim, tem um louvor que eu carrego ele como uma história pra mim, né? Que é do Samuel Mariano, que esse louvor diz assim, ó. Pra me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Pra me manter de pé, Deus me fez ajoelhar. Glória! Teve dias que eu não entendi, desesperado fui questionar. Mas Deus, pra me ver cantando, decidiu se calar. Aí sabe o que eu aprendi? Até as percas fazem parte do processo. Foi doloroso ser esquecido e deixado pra trás. Meu Pai! Até entender que era Deus me preservando. Você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz. Isso é de hoje. Inimigos disfarçados de amigos. Sabe o que eles fazem? Eles comem na sua mesa, mas quando vai embora fala mal de ti. E até entender que era Deus me preservando. Eu, Jonathan, questionei por que eles sumiram tão cedo assim. Aí o Espírito Santo aparece e diz: tem coisas que você vai ficar sem entender. Mas acredite, Deus Glória! está te preservando. Deus está te preservando. Ele não é obrigado a explicar o que ele está fazendo. Mas acredite, meu Deus está trabalhando. Eu não entendo, mas eu aceito. Os seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino indefeso, eu sou humano, mas ele é Deus. Aleluia! Minhas perguntas Glória! são insistentes e ele não é obrigado a me responder. Aí que eu aprendi, porque o processo tem propósito, permite tudo para preservar você. Eita, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que ele merece? Aleluia. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo esse Deus é maravilhoso. Ele não é só bom, né? Ele é maravilhoso e é por causa dele que nós estamos aqui. Sim. É tudo por ele, tudo para ele e toda honra, glória é dado para ele. Que Deus continue te abençoando, Amém. tanto nas pregações, nos louvores. É isso aí. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer, faz com excelência. Aonde você for, leve o evangelho genuíno, um conselho de amigo, não se deixe ser levado pelas vaidades, pelas coisas. Estávamos numa reunião esses dias e foi falado que o que mais está roubando o crente da presença de Deus é mamon, é o dinheiro. Né? Então, continue sendo esse jovem abençoado, cheio de Deus, cheio da presença, que eu acredito e sei que Deus vai te levar muito longe. Amém? É apenas, como o Senhor disse para Elias, come e bebe. Né? Come e bebe, porque muito grande é a caminhada. Né? Mas aí, para caminhar muito, precisa comer, precisa beber, precisa estar alimentado, precisa estar saciado, né? Ter reserva, o cântaro ali com reserva, porque na hora que você fala assim, opa, eu consegui andar tantos km e agora eu preciso parar para me abastecer. Sim, porque, pastor, algo muito interessante aqui já, para nós finalizando, que eu ouvi uma mensagem esses dias e foi muito interessante que quando Abraão ele dispensa H, ele só dá um odre, um cântaro de água e um punhado de pão. Sim.
H, ela pode reclamar com ele, falando, você pode me dar mais. Só que ela não reclama. Ela sai com uma promessa de um lado, um cântaro de água de outro e um pão do outro. Só que quando o caminho do deserto, o pão acaba. No caminho do deserto, a água acaba. Só que a promessa ainda está de pé. Aleluia. Só que isso que acontece, quando nós dependemos das pessoas, a amizade acaba. Todo mundo te rejeita, amigo do peito some. Aí o que nós falamos? Eu desisto de tudo, porque eu não tenho ninguém do meu lado. E quando ela deixa do lado a promessa de lado, Deus, o quê? Vai lá, anjo. Fala para ela, opa, eu ouvi o choro da promessa. Então, porque a promessa ainda continua de pé. E H caminha mais um pouco, o que acha? Uma fonte. Eles dizendo, quando você pensa em parar, é aí que eu te mostro que eu ainda estou no negócio. Tem uma fonte preparada. Igual, 14 anos, para mim, uma promessa foi feita. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Com 22 começou a concretizar a promessa. E hoje, com 23 anos, eu vivo a promessa. Glória a Deus. Então, com quantos anos aí não se passou? E se eu parasse, quando eu fiz de 22 anos, desistisse? Ia perder a promessa. Ia perder, eu comprei uma promessa aí com 40 anos de idade. E hoje, não vivo tudo que ele me prometeu. Mas eu não reclamo porque eu sou grato pela metade do que não merecia, mas estou vivendo. Vivendo o quê? Um menino que dava trabalho para a família, hoje está aí em comunhão com a família. Glória. Um menino que discutia por tudo, hoje sabe conversar, sabe amar o próximo. Tendo o quê? Um relacionamento com Deus estável, um relacionamento onde eu tenho hoje, que Deus me deu, estável. Então hoje eu vivo tudo uma promessa. Por mais que passe altos e baixos, se Deus ele fez uma promessa, não importa. Então hoje você pode bater no peito e dizer assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque eu tenho Cristo, né? Sim. Que é a grande chamada desse podcast, eu sou feliz. Talvez você se encontra triste, abatido, angustiado, desesperado. Como eu estava na casa de um amigo esses dias e passei por lá e Romanos capítulo 8 vai dizer que ele nos adotou. Ele nos adotou, nos deu um novo nome e nos chamou de co-herdeiro com Cristo. Ou seja, para de se achar aquela folhinha do deserto, aquela folhinha seca. Para de se achar, desculpa a expressão da palavra chula, cocô do cavalo do bandido. Você não é nada disso. Verdade. Você é princesa de Deus. Você é príncipe. Você tem algo que o inimigo ele inveja. O que, Rogério, que você está dizendo? Você é escolhido, você é escolhida. Você foi chamado, você foi chamada para viver um grande propósito. Ah, Rogério, então eu sou princesa, eu sou alguém importante. A minha família não acha importante. Jesus acha você importante. Ele morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. Ele morreu para nos dar, para nos adotar, para em nossas veias correr o sangue de Cristo, para que nós possamos ter acesso ao céu. Então, para com esse negocinho de ninguém está me vendo, ninguém me enxerga, ninguém fala comigo. Irmão, pode o mundo inteiro ficar contra você. O céu te adotou. Ah, vou repetir isso aqui. O céu Aleluia. te adotou. Glória a Deus. Você não é aquela areinha do deserto. Você não é aquele barro que todo mundo pisa. Para com isso. Você tem uma história. Você está vivo. E se você está vivo, Deus ainda tem uma promessa sobre a tua vida. E Ele quer te trazer. Vou profetizar. Ele quer te trazer aqui nesse podcast para você declarar para muitos, para as redes sociais, para declarar para a sua família, para declarar para a sua casa que você é feliz não porque tem 1 milhão na conta, mas você é feliz porque aceitou o sangue de Jesus sobre a tua vida. E a Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurados são todos aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque este entrará no céu pelas portas. Sim. Tem felicidade para a tua Glória vida. a Deus. Aceite Ele como o único suficiente Salvador. Aleluia. Glória! Tem gente dizendo que eu sou aquele barro amassado, só que o vaso mais forte, aquele que muito foi, amassado, né? Então se estão amassando, irmão, fique tranquilo. Fica tranquilo. É barro, mas é... Bom que é mais forte, você vai ficando. É interessante que, como você disse mais uma vez também sobre isso, pois
O vaso quebrou na mão, Do oleiro. o oleiro não pegou uma pá, uma vassoura E jogou fora. e jogou na pá e disse, isso aqui não serve mais não. Sim. Porque ele está dizendo assim, o barro é meu, o vaso é meu, o oleiro sou eu, a água desce direto do trono, eu vou fazer um novo. Vou fazer um novo porque Deus está dizendo para você, você está todo quebrado aí, está na droga, está na prostituição, está na bebedice, está em outra religião, se perdeu, Ele pode te ajudar. Mas, vou falar isso aqui, primeiro ele tem que te quebrar. Porque para fazer um vaso novo, teve que quebrar o vaso velho. Então vai ter hora que Deus vai nos quebrar. Pastor, dizendo que ele vai ser atropelado. Não. Estou dizendo que ele vai fazer, ele vai ter que dar um jeitinho para depois trazer você e dizer assim, vou fazer de você um vaso novo. E um vaso é interessante, que a Bíblia vai dizer em Coríntios, que temos, porém, um tesouro guardado dentro do vaso de barro, para que a essência não seja do vaso. Ou seja, ele te levanta como um vaso, te unge como um vaso, te limpa como um vaso, te restaura como um vaso e preenche com o Espírito Santo para trazer felicidade. Aleluia. Essa felicidade, Jonathan, Sim. Que você achou? Com certeza. Será que você Essa é a felicidade. Glória. E isso é verdade. Porque o vaso precisa ser quebrado, Jonathan? Porque a Bíblia diz, venha como estás, mas eu não posso deixar você permanecer. Pode permanecer. Porque se você oferecer as coisas para o mundo, como você vai oferecer as coisas do mundo para Deus? Então, infelizmente, você precisa ser quebrado. Receba. Mas para viver Eita. a promessa. Então, e hoje eu sou feliz porque eu fui quebrado? Sou feliz. Porque é igual o louvor que diz, tá quebrado, mas ainda é meu. Eita, machucado. Por quê? Porque ele sabe o que ele faz com o barro. Porque se você pega alguém quebrado e dá na mão de alguém que está no mundo, fala, para mim não serve. Porque só serve para mim a aparência. Um vaso de bronze ou de ouro. Só que isso não dá mais para voltar atrás, não dá para fazer mais nada. Então Deus ele fala, eu prefiro de barro. Que é humilhado, é deixado de lado, onde ninguém quer nada, onde ninguém fala que dá fruto. Por quê? Eu moldo o vaso, planto a semente, jogo areia e rego. Só que antes de aparecer o fruto, cria raiz. Comigo ele cria raiz, não dá fruto primeiro. Entende? Sim. E o que é criar raiz, Jonathan? É sentar para aprender. Quer dar fruto? Senta para aprender. Aleluia. Jonathan, mas eu louvo. Senta para aprender, porque até para cantar nós temos que estudar, aprender alguma coisa, porque nós não podemos oferecer um playback, nós viu, gostei desse louvor, vou apresentar para pular, rodar. Não. Quando o Espírito Santo toma conta, nós sentamos para aprender. Sim. É tudo um aprendizado, porque se eu não tivesse sentado para aprender, hoje eu ia me achar o cantor. Entende? Mas hoje eu sei que eu tenho que aprender mais. A cada dia eu tenho que ensaiar mais, buscar mais, meditar mais, orar mais, jejuar mais. Jonathan, mas hoje já é o suficiente. Sou feliz. Mas todo dia eu sou dependente de Deus, porque todo dia eu erro. Glória. Entendeu? E depois que cria a raiz, a semente ela começa a florescer. Entende? Ainda que se for cortado. E se for cortado, ao cheiro das águas, ela volta a crescer de novo. Porque tem gente que dá fruto e o fruto ele começa a florescer e as pessoas esquecem da essência de onde saiu. Aí tem gente que cria fruto e quer sair de dentro do vaso. Dizendo, vou abandonar o vaso e vou sair agora para viver do jeito que eu quiser. Só que quando é cortado da raiz, pode até viver um tempo. Mas lá na frente ela morre. E quando ela morre, só pode tratar de novo quem plantou. Meu Deus. Entende? E quem plantou? Quem plantou foi o oleiro. Então, depois de regada, aí o que ele tem que fazer de novo? Tem raiz. Só que agora eu vou precisar quebrar o vaso de novo, montar um vaso novo para colocar a raiz tudo certinho no lugar. Eita, lembrei. Viu uma nostalgia aqui assim agora da minha esposa, pastora Eva, que se estiver assistindo, Deus abençoe minha digníssima esposa, pastora Eva, te amo, gata. Aleluia. Graça de amor. Que é um louvor que ela mais canta na geração de adoradores, da família geração, né? Você tá vendo o logo lá em cima lá. E é o louvor, eu quebro o meu vaso. Então fica essa reflexão para você. Pede para Deus quebrar, se Deus não quebrar, quebra você. Uma mulher, ela ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão. Sim. E aí Simão, pela cultura, não deu um beijo no rosto, né? Pela cultura, não lavou as mãos. Sim. Pela cultura, não lavou os pés. E a Bíblia diz que essa mulher entra na casa, quebra o protocolo, o
vaza aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que o cheiro do nardo começou a tomar conta do ambiente, ou seja, onde ele está na casa, onde alguém se derrama, o cheiro sobe, a presença sobe, a graça desce e a unção pega. E sabe o que é interessante? Que tinha alguém dentro da casa reclamando, dizendo ela podia vender. Podia igual vender. hoje. É hoje alguém dizendo, guarda essa adoração toda para lugares maiores, para altares maiores, para igrejas melhores. Mas não, se você tem essência de adorador, onde você está, não importa. Todo dia vai ser a melhor adoração, vai ser renovada. Tipo, você não vai escolher, nossa, esse louvor ficaria bom para tal lugar. Esse é meu melhor louvor, essa é a minha melhor adoração. Não. Em todo lugar, se você carrega o Espírito Santo, você carrega a presença, todo lugar, o melhor culto vai ser o culto que você estiver. Tipo, esse foi o melhor culto. Amanhã vai ser o melhor culto. Quando eu acordar, vai ser o melhor culto que eu vou oferecer em sacrifício, dizendo, Deus, obrigado porque eu deitei, já começou um culto. Vou terminar meu dia agradecendo porque eu deitei e dormi, porque acabou, eu finalizei o culto. Vou dormir e acordar e oferecendo culto a Ele. Glória a Deus. O culto não é só dentro. Não é só dentro. Começa em casa. Sim, por isso que ele fala, eclésia, tirados para fora. Eu não tirei você do mundo para deixar você dentro da igreja preso. Mas sim, eu te salvo, tiro você da igreja para salvar alguém que está perdido no mundo. Pega, Jesus. Entende? E essa é a essência que nós estamos perdendo, que hoje nós só queremos salvar quem está dentro da igreja. Tipo, eu vou pregar para quem vem para o culto, para fazer uma oração e tudo bem. Não. E você acha mais fácil pregar para quem está dentro da igreja ou para quem está lá fora? Mais fácil? Eu acho que é para quem está dentro. Para fora é difícil. Dependendo da mensagem, alguém vai julgar e vai dizer, não é assim, porque alguém que está fora hoje precisa de uma cura e a palavra é sobre cura, vai falar, é mentira. Porque eu preciso de uma cura e a cura não acontece. Está frustrada, né? Com muitas palavras, às vezes a igreja só prega cura e tal, e não fala do arrependimento, Sim. não fala da salvação, não fala de Jesus. Isso. Por isso que é bom ser uma igreja cristocêntrica. Eu amo, gosto da história de Paulo, gosto da história de José, gosto demais da história de José. A história do profeta Elias, meu Deus do céu, terrível. Mas tem que ser cristocêntrico, né? Sim. Cristo que salva, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Sim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento ainda é o Senhor. Quem dá o crescimento é Ele. Né? Sim, tem até um louvor que diz, por Ele eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo. Eu sou cantor igual você. Por amor e com alegria. Dono dos meus dias. É Ele. É isso mesmo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Oh, glória! Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Isso. E se tivesse uma continuação, aí alguém já ia cantar, chega dizendo, e ele virá. Maranata. Poderoso em poder, ele virá. E o governo está nele. Veja o que ele faz. Glória! Isso é muito lindo. Por isso que eu falo, nós vamos viver a totalidade da promessa. Por quê? Eu sou testemunha, que eu só vivo a totalidade da promessa. A promessa de Deus. Ele não fez o básico que ele me prometeu, ele fez além do que eu imaginei. Glória. Porque quando ele falou assim, Jonathan, você vai louvar a igreja? Eu falei, opa, 11 igrejas aí tá bom. Hoje eu entro em ministério que pessoas nunca ouviram nem falar de mim. Só que alguém falou assim, Jonathan, eu vi um vídeo seu, um pastor seu me indicou. Entende? Um indica o outro e vai pro outro e vai pro outro. Isso. Hoje lugares que mandam mensagem falando assim, Jonathan, vem louvar aqui, eu sou de tua igreja, você não me conhece, mas alguém te indicou. Por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o próprio Deus ele vai lá e faz assim, ó, eu vou soprar. Ele sopra. Tipo, Deus, ninguém tá me vendo, Deus, eu te vi, então calma. E no tempo certo eu vou soprar. Só que o ruim quando Deus sopra, tem gente que fica longe demais do respirar. Então não volta a essência. Meu Deus. Tipo, volte a essência. Ele soprou, mas quando ele respira, algo não volta. Ele tá falando, opa, alguém ficou lá. Volta. Sim, porque quando nós adoramos, Deus faz o quê? Só que tem adoração que hoje ele não tá mais sentindo. E o que você tem a dizer para esse jovem? Talvez algum amigo que vai ouvir, talvez seja amigo seu, que hoje está afastado. O que você teria para dizer para ele?
tá Deu afastado, que não vai ser fácil. E não é. Se eu falasse aqui pro pastor Rogério assim, agora vai ser fácil para ele, não vai. Eu estaria mentindo. E nunca foi fácil. Só que uma coisa é certa. Deus, ele não erra, ele não mente e ele não deixa passar batido. Então, se ele te fez uma promessa, vai ser concretizada. Em nome de Jesus. Se ele te chamou, por mais que você não queira vir agora, no tempo certo, ele puxa o anzol. Ele puxa. Mas é aquele negócio, quando nós não viemos pelo amor, infelizmente, a dor acontece alguma coisa. Só que o que eu digo para vocês é, seja perseverante. No pouco, no muito, em todo o tempo, seja perseverante. Jonathan, eu não sou da igreja, mas ora, faça um devocional. Entrega os seus dias a ele. Porque eu conheço muito jovem falando assim, que fala que tem vontade de ir para a igreja, só que não tem forças. Conheço muita gente. Mas a oração, ela muda o dia de muita gente. Sim. Um devocional. Que quantas vezes eu não queria ir para a igreja e eu orei, eu falei, vou fazer um devocional. E mudou meu dia, porque às vezes nós fazemos um devocional, lemos a palavra, e nós lemos essa palavra falando, opa, é uma pregação para mim mesmo. Então, por muitas das vezes, você não precisa estar dentro de um templo para Deus ele falar com você. Mas eu sei que no tempo certo, Deus ele vai te dar estrutura e você vai estar Glória no lugar a Deus. certo. Você vai levantar a mão, porque quando nós levantamos essa mão aqui, Já já era. Deus ele agarra falando assim, se você sair, eu te pego de novo. Meu Deus. Não Tem tem a como. marca, né? Isso, Marcou. Pá, Quem selou. ele selou com a marca da promessa. Eu creio que a minha família ainda vai servir Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, em nome de eu Jesus. vivo isso. Eu O que creio você teria para dizer para sua família hoje aí? Falar para a minha eles. família, tipo que por muitas coisas que já passaram, já se passamos, vivemos coisas que Deus ele não deixa a promessa morrer. Por mais que passe, nós esquecemos da promessa de Deus, ele não esquece. Glória a Deus. Porque quando eu me afastei falando assim, agora eu vou voltar e tudo acabou, Deus ele viu graça em mim e pela graça dele que foi vista em mim, ele me restaurou dizendo, a promessa não morreu. E assim como Mefibosete estava lá esquecido, Sim. Davi estava no pasto, ele falou, opa, peraí, avisa que tem lugar na mesa. Então, para essas pessoas, ele está dizendo, tem lugar na mesa, pode se assentar. Vem, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Eita glória. Então não importa quanto tempo você permaneça fora ou fique fora, o seu lugar está na mesa. Só que vai doer muito em mim isso agora dizer. Mas será que aquele lugar vai estar lá para sempre? Meu Pai. Então fica como uma reflexão. E desde já agradeço imenso ao Érico, ao pastor Rogério. Obrigado. Viu? Essa oportunidade e eu creio que esse podcast vai dar frutos. É o primeiro de muitos, né? Vai gerar frutos. Que através daqui alguém vai vir contando testemunho falando, opa, pastor Rogério, eu estava numa crise e eu ouvi a mensagem do podcast. Glória a Deus. Entende? Vai gerar frutos, a geração vai gerar frutos, os jovens vão gerar frutos, o ministério vai gerar frutos. Entende? Porque o importante não é a fama, mas é os frutos. É os frutos. Glória a Deus, que Deus abençoe sua Amém. vida. Prazer muito grande recebê-lo aqui, né? A casa é sua. Se quiser voltar mais vezes para participar, é muito mais do que bem-vindo. Eu queria fazer um momento profético, né? Eu queria chamar até o produtor aqui, o produtor Eric, e nós vamos orar. Nós vamos orar agora e vamos apresentar a sua causa, vamos apresentar a sua família, vamos apresentar o seu ministério. E eu creio no Deus que faz milagre, eu creio no Deus que muda história, eu creio nesse Deus. Sim. Tá bom? E hoje nós marcamos aqui até junto, né? De vermelho, viemos cantar,
pastor. Muito bom mesmo. Sabe o que bateu na memória agora, pastor? Quando o senhor falava assim, ó, nossa, meu desejo é reservar essa sala para um podcast, para uma rádio. Não tinha nem o Eric ainda, não tinha ninguém. E Deus, ele prepara tudo. Se nós estivéssemos preparados naquele momento, não ia dar certo. Não ia. E sabe o que é maravilhoso? Que eu cheguei com essa ideia, falei pra muita gente, foi? Sim. E aí nunca tinha disponibilidade. Até tentamos iniciar uma vez, não deu certo. Aí um grande dia eu falei assim, conversando com o Eric, falei, fica à vontade, Eric. Boa noite, gente. Até falei com o Eric, Eric, o que você acha de a gente montar um negócio? Ele falou assim, ó, bora, eu bora. Que essa foi a fala, né? E hoje estamos aqui. Hoje eu gostaria de... Pode vir pra cá, Vadu. Fica perto de mim aqui. Gostaria de convidar para nós fazermos essa oração, né, apresentar as vidas das famílias que vão ouvir, que vão participar desse projeto, né, que acredita em Deus, que talvez está passando por alguma situação que abalou ele. Né? E eu queria hoje convidá-lo para, juntamente conosco, né, vamos unir a nossa fé como um cordão de 3 dobras. A Bíblia diz que só precisa de 2 para ligar na terra, para ser ligado no céu. E hoje nós estamos em 3, estamos quebrando o protocolo. Aleluia. Então eu queria convidar você, talvez você está na sua casa, né? Queria convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. Eu não sei, talvez você fale com ele, o Pai do secreto. Fala com ele, fala, Pai, me ajuda. Essa oração eu sei que eu vou ter mudança, vou ter respaldo. Então, nós queremos orar com você. Bom, Eric, fique à vontade aí. Pode começar essa oração aí. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Deixa eu puxar pra cá. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, mais uma vez quero te agradecer por estar aqui com esse projeto, né? Agradecer pela vida do Jonathan, que hoje esteve aqui com a gente, dando seu testemunho, Pai. Agradecer ao pastor Rogério, que está sempre aqui comigo, né, sendo meu professor. Senhor, hoje eu peço, Pai, que o Senhor visite a cada lar, de cada pessoa que assistiu, daqueles que precisam de Ti nesse momento, Senhor. Senhor, visita a casa da minha família, a casa da família do pastor Rogério, a família do Jonathan, Senhor Jesus. Senhor, venha tirando toda a enfermidade, Pai, daqueles teus filhos que estão necessitados de Ti, Senhor. Senhor, toca o coração de todos aqueles que estão angustiados, Pai. De todos aqueles que estão com ansiedade, Senhor. Traga para a Tua casa e para perto de Ti, Deus. Senhor, não permita que nada venha acontecer com ninguém, com essas pessoas, Pai, que precisam de Ti. Senhor, hoje peço, Pai, que o Senhor busque a tocar a família da minha esposa, a casa da minha sogra, Deus, que ela precisa de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, eu agradeço por toda a oportunidade, por todo o livramento e por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo por mim, pela minha família. Agradeço por tudo que o Senhor vem fazendo pelo pastor Rogério, pela vida do Jonathan. Senhor, agradeço por cada momento, por respirar, por meu acordar, pelo meu dormir. Agradeço também, Pai, pela vida dos meus filhos e da minha esposa, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo o que o Senhor fez até aqui na minha vida, Pai. Pela transformação, né, pelo carinho que eu tenho aqui com essa família, que é a família Geração, Senhor. Senhor, peço que nos guarde, que nos leve, né, em segurança para casa e que o Senhor cuide da gente. Que esse projeto venha crescer e tocar mais e mais famílias. E venha trazer mais almas para Ti, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Em nome de Deus. Para finalizar, hoje você é feliz? Hoje eu não posso dizer que eu sou feliz. Acho que não seria feliz a palavra certa, cara. Hoje eu sou mais que feliz. Aleluia. Feliz é para quem está começando. Eu já estou mais que feliz. Aleluia, glória a Deus. Você gostaria de fazer algum pedido? Você chamar alguém para assistir? Vamos lá. Tem pessoas que me devem. Tá nessa casa aqui. A minha mãe, principalmente. Entendeu? Nós já falou para ela que com ovelha a gente faz assim. Né? A gente quebra a pata e traz no ombro. Sim, aleluia. Então,
Esse é o único pedido que eu tenho. Na verdade, eu quero a minha família dentro da casa do pai, né? Mas isso é no tempo dele. Verdade. Uma salva de palmas de Deus. Glória a Deus. Está aqui, esse é o nosso produtor, o Eric, que faz a parte aí das câmeras, dos cortes, deixa esse som perfeito, limpinho, tá bom? Através do Eric. De licença aqui também, tirar. Fique à vontade, Varão, nós estamos também finalizando aqui. Então você que tem uma câmera aí guardada na sua casa e gostaria de doar, estamos aceitando doação? Aleluia. Estamos aceitando doação, Varão? Estamos aceitando doações. Tudo é Eu bem-vindo. tenho uma câmera parada, faz tempo que eu não uso. Gostaria de doar para esse projeto. Deixa Deus te usar. Eu tenho um microfone na lapela lá e eu não estou usando, está parado lá. O que ele pode fazer? Doa, né? Planta semente que quando crescer, tiver maior e vai ser bênção. Nós vamos lembrar de você também. Tá bom? Vai ser bênção pura em nome de Jesus. Então, você que gostaria de nos ajudar nesse projeto aí, quero deixar aqui o nosso contato, tá bom? O meu contato é 11 99513 2008, Pastor Rogério. Se quiser abençoar, nos convidar para participar da sua igreja também, pregar, louvar é deixa com o Jonathan. E vai ser bênção, vai ser uma honra, tá bom? Jonathan, você quer deixar algum contato aí, um Facebook, uma rede social? Fique à vontade. Vocês querem convidar para estar adorando juntamente com vocês, será uma honra. Tá? O Instagram ali, Jonathan Gomes. O Facebook, Jonathan Santana, se eu não me engano. E o nosso contato para agendas é 11 987 29 34 93. Vai ser uma honra estar com vocês. E a última coisa, é igual o paralítico, quando Jesus salva, ele diz: só não pode esquecer da cama. Então não esqueça da essência. Não deixando a essência morrer, vai ser uma honra estar adorando e glorificando. Eita glória, vamos tá pregador, não pode deixar a essência morrer. Você que está na live aqui também do TikTok, Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família, e as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó possa recair sobre a tua vida, tá bom? Compartilha aí, deixa o joinha, segue no canal, tá bom? É uma honra a tua presença. Que Papai do Céu possa te abençoar e dê uma noite de bênção e uma quinta-feira de vitória em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava travado seja liberado sobre a tua vida e sobre o teu ministério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um prazer, meu amigo. Foi um prazer. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço. Uma semana abençoada. Amém. A paz. Oh, glória.